Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Um abraço para você, Batista, que está acompanhando o programa. Gente, eu repito o nosso zap, 996428473. Você pode mandar a sua pergunta de voz, hein? Tá? Pode perguntar o que você quiser para o Ronaldo Granata, que ele vai responder. Você foi pressionado a pedir demissão lá, como renunciar um cargo que você foi eleito por conselheiros. O que aconteceu? Ramon, renunciar ia ser o caminho mais fácil, mais cômodo, e eu te falo covarde. Mas eu tinha um compromisso com os conselheiros que votaram na chapa por minha causa. E eu te falo, tem alguns aqui presentes, eu te falo, não são poucos, você sabe disso, porque você vive lá dentro. E outra coisa, as minhas decisões são pautadas sempre, primeiro no Cruzeiro, depois na minha decisão pessoal. Então, pensando no Cruzeiro, pensando na instituição, eu mantenho firme e estou firme aqui e vou ficar firme. Quem votou na chapa por minha causa pode ter certeza que eu vou estar aqui e pensando na instituição. Não discuto, não estou aqui para perseguir ninguém, não sou juiz de direito para punir. Eu estou aqui pelo bem do Cruzeiro e estou aqui por essa paixão que move a gente. E eu vou te ser sincero, se eu tivesse renunciado, eu tinha evitado muitas brigas com a minha mulher, que você sabe que não é fácil. A família da gente é quem mais paga por a gente estar no futebol e querendo fazer um futebol sério, um futebol honesto, um futebol transparente e ao lado da verdade. Agora, você vai responder uma pergunta que eu tenho certeza que o Melani está doidinho para saber, o Reinaldo e os demais que aqui estão, depois nós vamos apresentar todo mundo. Havia um acerto dessa chapa do Itaí ser o vice-presidente de futebol? Eu quero ouvir de você, porque ninguém tem a coragem de responder essa pergunta. Eu quero que você responda para o telespectador e para mais de 9 milhões de torcedores. Havia um acerto que ele seria o vice-presidente de futebol? Claro que havia. Isso foi acordado desde o começo. Ele seria o vice-presidente de futebol. Mas a gente tinha uma informação, essa aí é ótima, muito obrigado pela resposta, de que o Wagner havia assumido um compromisso que ele o Itaí não trabalharia com ele. Quer dizer que ele faltou com a palavra, com a verdade? Você concorda comigo, Ramon Salgado, que essa pergunta você tem que dirigir ao Wagner? Eu não sou porta-voz dele, eu não respondo por ele. Mas então essa vice-presidência já existia de futebol, um acordo. Essa vice-presidência de futebol não seria da gestão passada? Não seria do gestor passado? Isso aí é um acordo, é uma conversa que existiu do Wagner, igual vocês estão colocando aqui. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser dirigida a ele, Milan. Com todo o respeito, eu falo aqui com vocês. Não, mas é porque agora você fazia parte da chapa. Mas você está me perguntando um negócio com um compromisso que o Wagner assumiu. Agora eu vou te falar aqui qual que era o nosso compromisso. Do Itaí ser o diretor de futebol. Vou falar assim, diretor de futebol, porque desde a época do Nicola era o termo que a gente respondia. Perfeito. E outra coisa, não vou negar, ele teve um papel importantíssimo na eleição, ele ajudou a gente a ganhar a eleição. Não adianta que ficar falando, não, ele teve um papel decisivo na eleição. Mas uma coisa me dói, ele não tem conhecimento com os conselheiros do Cruzeiro, que eu saiba. Ele não tem nenhum conhecimento e não tinha, pode até ter hoje. Hoje tem. Como é que ele conseguiu? Qual foi a forma que ele ajudou, então? Se ele não tinha, você tem. Aqui eu te garanto que acho que você tem pelo menos tem 3 votos do Cruzeiro aqui hoje, para qualquer candidato, contando com o seu. Se ele não tinha conhecimento, de que forma que ele ajudou? Financeiramente seria? Ramon Salgado, ele chegou no meio de uma campanha. Foi a campanha
a presidente mais disputada na história do Cruzeiro. Nós estamos lá dentro, você sabe que nós estamos lá dentro. Eu nasci dentro do Cruzeiro. Verdade? Foi uma eleição que eu trabalhei nela e quando acabou a eleição, para pacificar o Cruzeiro, para unir o Cruzeiro. Infelizmente, eu te falo, eu fui punido por isso, porque eu aprendi a duras penas que no meio de uma guerra, de uma batalha, a única palavra que você não pode pronunciar é paz. O adversário está com sangue no olho, você está com sangue no olho. Aí chega um cara lá falando em paz. Eu, antes da eleição, eu tentei várias vezes, e tem testemunha disso, a gente fazer uma composição. Eu achava que uma composição lá, dividindo a chapa de conselho para cá e para lá, e dividindo a diretoria, compondo, ia fortalecer muito mais a instituição. O tempo hoje mostra que eu estava certo. O Cruzeiro não pode ficar rachado. O Cruzeiro hoje é um time dividido, é um time que a gente está sendo... Nós estamos sendo questionados pela imprensa, nós estamos sendo questionados pela torcida, porque dentro do nosso cerne, no nosso âmago, nós estamos rachados. Que instituição sobrevive dividida? O Cruzeiro é uma instituição centenária. Eu vou passar, qualquer dirigente lá vai passar. Como passou, nós tivemos vários presidentes lá que fizeram o Cruzeiro, que se doaram para o Cruzeiro e passaram, a instituição permanece. E o que está acontecendo hoje? Nós temos que conscientizar e deixar nossos projetos de lado, pessoais, as nossas vaidades, o nosso ego de lado, porque o que tem que ser preservado na atual situação é a instituição. Mas mas ele não me respondeu, Melano. Claro que eu te respondi. Não me respondeu. Eu te perguntei e você disse que Itaí teve participação fundamental na eleição. E a gente até acha, mas eu tenho um pensamento meu, mas você que estava lá dentro, se ele não tinha conhecimento com os conselheiros, veja bem, eu vou repetir. De que forma, então, ele pode ter ajudado? Só se foi financeiramente. Porque se gastou dinheiro. A gente sabe que se gastou dinheiro na campanha. Todo mundo sabe disso. O que eu acho até um absurdo, uma eleição de clube, com 450 votantes, eram mais 500 e tantos conselheiros, mas apenas 435 votaram. É isso que eu te perguntei. E você não está isento se não quiser responder. Porque eu sei que ele não tinha conhecimento de conselheiros. Ramon Salgado, eu vou refrisar o que eu tentei te responder na primeira coisa. A eleição mais disputada da história do Cruzeiro. Você está falando que gastou dinheiro do nosso lado. Do outro lado também gastou. Naturalmente. Quanto mais acirrado fica a disputa, mais dinheiro você tem que colocar. Você está numa guerra. Você não tem dinheiro para comprar bala, você vai dar tiro de bodoque. Agora, se foi ele que colocou, se foi outro que colocou, eu não posso falar, eu posso falar por mim. Eu fiz eventos, eu chamei conselheiros, eu paguei a conta. Por quê? Eu trabalho, estou numa campanha eleitoral. Eu convido o conselheiro para vir jantar na minha casa, para vir almoçar na minha casa. Vou na empresa do cara para tomar café com ele. Eu estou te recebendo em casa, um grupo seleto, um grupo grande de conselheiros, é normal eu fazer, fazer uma janta, fazer um vinho. Então, o que acontece? Vão esquecer a história da eleição. A entidade precisa ser preservada. Ô, Granata, ainda sobre eleições. O assunto não tem jeito. Ainda sobre eleições. Não tem como. Para adquirir o apoio do grupo do Gilvan, que tem muitos votos, tem uma parcela grande lá, foi oferecida ao grupo do Gilvan a vice-presidente de futebol. Isso é fato? Melano, para você entender e não achar que eu estou fugindo de resposta, porque eu nunca fugi com a verdade e sempre falo o que eu presenciei e o que eu te falo, e o que eu te falar você pode escrever na rocha, que é a verdade. Se teve esse acordo entre os dois, foi entre eles. Eu estava com o Wagner no dia... Foi lançada a nossa chapa no dia 21 de fevereiro. E o Wagner de presidente e eu de vice. E dia 21 de fevereiro, a turma do Gilvan, o Gilvan tinha a diretoria dele, não me queriam como vice do Wagner. Quando o Gilvan decidiu dar o apoio para o Wagner, eu fui excluído da chapa. Aí entraram com o Lemos de vice... O Hermínio Lemos de vice, e deixaram a segunda vice-presidência em vacância. Para compor com alguém, isso é normal numa eleição. Certo. Só que o que acontece? Eu não trabalho com rancor, com ressentimento em política. Quando eu fui deixado no caminho, todo mundo achava que eu estava fora do contexto, eu reuni meu grupo,
chamei a italianada e a brasileirada, falei, e agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos com essa situação na mão e tal. E o consenso do grupo foi a candidatura própria, a terceira via. E nós lançamos a terceira via. Tem uma pergunta para o Ronaldo, Melani, eu te peço permissão. Tem um telespectador que quer fazer uma pergunta para você. Vamos ver aqui, pergunta. Eu não tinha acabado de responder, mas depois eu volto. Você tem 40 minutos para você ficar à vontade. A casa aqui é sua. É nossa. Então pronto. Coloca no ar aí, por favor. Era do Horizonte Esporte. Aqui quem fala é o Marquinhos Semig. Uma pergunta para o Ronaldo Granata. O Itair falou que é normal dar garantia a um empréstimo, uma criança de 11, 12 anos. Se o senhor acha isso correto? Abraço a todos. Com a palavra, Ronaldo. Ô Marquinhos, eu não sei se você acompanhou o começo do programa, mas eu vou voltar numa frase. Eu fui eleito vice-presidente na chapa e rompi com o atual presidente antes da posse, por nada pessoal contra ele, nada particular. Foi uma questão de posicionamento. Ele achava que era de um jeito, eu achava que isso é normal. Assim, eu me posicionei, como eu sempre me posicionei, com muita franqueza e com muita presença. Isso às vezes irrita, porque eu não tenho essa polidez de falar com jeito, às vezes foi áspero. Então, nós tivemos um rompimento, isso foi publicado na imprensa. Agora, essa situação, essa pergunta que você me fala do Itaí, eu vou voltar a responder o que eu estava comentando aqui antes do programa entrar no ar. Eu não sou juiz de direito para julgar ninguém. Isso aí, quem recebe para fazer isso é juiz. Eu estou aqui, eu não quero discutir aqui pessoas, eu estou aqui para discutir a reestruturação do nosso time. Eu acho que a gente tem que levantar o Cruzeiro. Se eu ficar falando que Ciclano ou Beltrano agiram errado, eu vou estar aumentando o problema. Nós precisamos da torcida, nós precisamos de todo mundo para saber como é que nós vamos tirar o Cruzeiro dessa situação, que é a situação mais grave que o time vive desde a fundação. É a situação mais complicada de resolver e vai resolver, eu tenho certeza disso, vai resolver com a verdade. Então, não vamos julgar ninguém, porque nós estamos falando aqui, a hora que aparece aqui citado fulano ou beltrano, nós estamos falando de pessoas, primeiro, que são cruzeirenses, segundo, são profissionais do futebol, e terceiro, eu te falo, tem família. Eu, com todo esse negócio, essa situação que eu vivo no Cruzeiro, eu sou penalizado porque eu acabo sem querer, por mais que eu me resguarde de vir aqui, de me expor, a minha família está exposta. Então, o que eu te falo é o seguinte, vão responder tudo que foi questionado pela reportagem, tudo que está sendo investigado, vão responder com documento, não vão ficar falando assim, foi fulano, foi um Beltrano, porque nós estamos lidando aqui com o ser humano. Já me chamaram aqui para o intervalo comercial, que aqui é desse jeito. Você está com a palavra, vai continuar falando, que você é um convidado muito especial. Você é do meu lado esquerdo. Mas você vai ter que me responder depois do comercial. Há quase que uma unanimidade contra a presença de Itaí Machado no futebol do Cruzeiro. Há quase uma unanimidade. Eu quero saber a sua opinião sobre isso depois do intervalo comercial. Vamos lá. Quando se trata dos meus filhos, eu me dedico a cuidar de cada detalhe. E para eles, eu quero sempre o melhor. Assim, bovino, R$ 13,90. Filé de peito de frango sadia, R$ 9,90. Queijo mussarela, R$ 15,90. Achocolatado Nescau, R$ 7,98. Leite condensado Moça, R$ 3,78. Mães, Supermercados BH. Olha, esse é o meu supermercado. Quer dizer, não sou o dono, não gostaria de ser, né? É o Pedro Lourenço, o grande Pedro Lourenço, mas é onde eu faço as minhas compras. Não tem preço para concorrer com Supermercados BH. É a loja, o ramo varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você.